Olá, já vi que você entrou, Raquelita. Preciso que você me envie, clique naquela solicitação para você poder entrar na live. Olha, tô vendo todo mundo entrar, que delícia receber todos vocês aqui. Vamos colocar aqui a Raquel. Ela deve estar entrando. Eu quero dizer que hoje nós vamos receber a Raquel, minha querida amiga, irmã de coração, de alma, colega advogada, com quem eu formei há 20 anos atrás, lá em Brasília, que Sim. desde então vive aqui em São Paulo, assim como eu, que é advogada, portanto, passou por banco, empresa, escritórios de advocacia, até que chegou um momento onde ela decidiu que ela precisava repensar essa carreira. Não só a carreira, ela acabou descobrindo que isso foi algo muito mais profundo. Então, seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, muito bom. E eu lembro que há um ano atrás, nós estávamos exatamente nessa época, a época do meu aniversário e a época do seu. A Raquel fez aniversário ontem, eu faço na terça-feira. E há um ano atrás, nós estávamos brincando que em algum dia a gente faria um talk show para falar Ah, sobre esse processo, né? E, sim. e aqui estamos. E aqui E, estamos. e aqui estamos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como tem sido, porque para a visão sistêmica, o nosso trabalho é a nossa missão espiritual, é aquilo que nós viemos trazer ao coletivo, que nós temos para dar e que o coletivo precisa receber. Então, quando nós encontramos esse caminho e nós conseguimos nos alinhar com isso, com essa missão espiritual, nós ganhamos força e nós nos sentimos conectadas com a vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse seu processo, essa saída e esse repensar da sua carreira. Ai, obrigada. Eu sinto, em primeiro lugar, que eu estou só no início. Então é muito bom poder conversar com vocês sem nenhuma pretensão de ensinar ou de contar, porque eu sinto que eu estou dando os primeiros passos nessa direção. Para quem não me conhece, no decorrer dos últimos anos, especialmente na minha carreira de advogada, eu trabalhei num banco internacional que tinha uma área voltada, dentre outras áreas, digamos assim, complementares ao negócio principal, que era da diversidade, da ajuda das mulheres no mercado de trabalho. E eu me envolvi com esse assunto, tendo sido advogada nos últimos 20 anos, a gente viu a evolução desse assunto, me tornei mãe, Sim. enfim. E aí eu tinha claro para mim que eu tinha decidido sair então do banco, deixar de advogar, para me dedicar então a essa causa das mulheres no mercado de trabalho. E encontrei um curso, fiz um curso da INSEAD, procurei um curso, né, de uma instituição que me dissesse alguma coisa a respeito e que fosse me preparar para atuar. Mas ao começar a conviver mais, enfim, comigo, com mais tempo, antes de qualquer quarentena, mas só de sair daquela vida nossa, de quem trabalha em mercado corporativo e é mãe, enfim, e faz isso, e começar a ter um pouco mais de tempo para ver a vida mesmo, para estar com as minhas filhas e estar comigo, eu me surpreendi porque eu falei, eu ainda não estou pronta e não é por aí. E não era, eu acho que a questão, e que a Gia acompanhou muito de perto, é que eu consegui ver isso quando eu deixei o racional de lado. E deixei e fui ouvindo meu coração para Sim. falar, eu preciso de um pouco mais de tempo para entender o que que eu vou fazer. Então eu acho que eu estou nessa busca dessa missão espiritual e me entregando a essa descoberta, né? De algumas formas diferentes. Mas nesse processo, eu lembro e queria que você contasse um pouco que existiram algumas fases, né? Então, no começo, talvez É. uma vontade de sair, né? Então, essa angústia, esse anseio.
Mas depois veio talvez uma cobrança interna, não sei, ou uma cobrança até externa, né, das pessoas. Então, como Sim, tem sim. sido esse processo? Quer dizer, a quarentena veio, talvez até para o bem, porque trouxe esse tempo, né, de parar e pensar. Mas queria Uhum, que você uhum. contasse um pouquinho esse processo. Eu conto, eu conto. O que é interessante é que muitas vezes, enquanto na advocacia, especialmente quando era estagiária no escritório que eu trabalhei, eu sempre tive muito esse chamado, então eu sempre fui muito próxima das copeiras ou do pessoal do administrativo. E Sim, parecia que quando eu estava com eles, eu fazia alguma boa ação, fosse conversar com alguém, fosse dar um conselho que não era a Raquel advogada falando, era a Raquel, era eu ali sim. passando alguma coisa, transmitindo um amor. Eu voltava para minha mesa com uma sensação assim, ai, parece que ali eu cumpri a minha missão. Aqui Hum. era algo mais mecânico e que não dizia respeito, não me trazia a mesma satisfação que aquela conversa ali num corredor, numa copa, e fosse com alguém do administrativo ou outro advogado, ou muitas vezes sócio, até um chefe, mas quando você conseguia passar alguma coisa. Então, eu sempre senti esse chamado. Mas, para mim, a primeira vez que eu fiz a constelação, há 2 anos, quando a gente não imaginava que você estaria aqui constelando, eu descobri que tinham aparecido algumas questões no campo, e depois a gente conversou e a gente viu, e eram questões que como que me liberaram. E aqui acho que eu até posso falar, mas apareceu essa questão, às vezes, da inversão do papel com o feminino, com a mãe, na família, e Sim, a algumas ordem de questões. chegada, né? Às vezes a ordem Ah, de chegada para quem está escutando e não conhece esse conceito, muitas vezes nós estamos na nossa família em posição invertida. Então, às vezes nós, por amor, estamos como mães da nossa mãe ou mãe do nosso pai, e toda vez que nós estamos nessa inversão, isso traz um peso muito grande para a gente. e para mim foi marcante, porque não foi algo que eu senti logo, mas depois que eu constelei e que isso apareceu no campo, é como que nos meses seguintes eu fui me sentindo um pouco mais livre, porque eu pude ser pequena de novo, eu pude ser filha, então eu pude ir me libertando. E de todas as questões, você falou, né, Gi, que muitas vezes tem cobranças externas. Então eu Sim, lembro, tem vários conhecidos aqui, né, que a gente manda nosso beijo especial, mas sim. eu, para quem não conhece, eu fui advogada e sempre trabalhei, e quando eu tive a minha primeira filha, a Bela, eu decidi parar de trabalhar. E eu me lembro, assim, que às vezes, uma semana depois de eu ter parado de trabalhar, encontrei uma amiga no shopping, ela falou, e aí, como é que é você ter abandonado a sua carreira? E eu falei, mas como assim, né? A Ninguém primeira tomou reação, né? Como assim? eu falei, ninguém tomou essa decisão, né? Eu decidi tirar um tempo, sim, mas eu ainda estou de férias, é como se fosse. Então eu acho que muitas vezes na vida a gente vai às vezes vendo alguma decisão ser tomada, um caminho a seguir, como já algo definitivo e de longo prazo. Então eu acho que ali foi o meu primeiro passo. Então eu tirei essa licença, fiquei 2 anos sem trabalhar, voltei a trabalhar e aí eu acho que a outra fase veio com a constelação, com essa questão de me permitir então mesmo dentro do banco e dentro ainda trabalhando como advogada, então eu acho que de um modo assim, devagar, dando tempo ao tempo, me permite então, poxa, eu estou encontrando aqui, ainda no mundo corporativo, ainda onde né, fui criada, digamos assim, na vida adulta, estou me sentindo aqui, eu tenho esse outro caminho. E hoje, e assim, para mim, sair desse mundo foi depois difícil. Acho que foi um processo que levou aí 2 anos, um ano. Então, essa semana, por coincidência, eu conversei com um amigo, um advogado de um escritório, e ele até estava falando: e o que você sente falta? Como você está sem a vida corporativa? E eu estou ótima, dentro Bem, do possível e do caos que a gente vive, que todos estamos vivendo juntos, passando por isso juntos, eu estou sim, muito bem, graças a Deus, e eu sinto que isso vem muito em decorrência de um planejamento que houve, porque eu acho que a gente não pode deixar a questão do planejamento financeiro de lado, do planejamento, mas do ponto de vista da decisão e de me abrir para esse caminho novo, eu estou muito bem. Mas não é que eu estava bem no primeiro mês depois que eu saí, né? Você sai, você sim, tá numa frequência diferente. Eu ia pro clube com as minhas filhas e eu deixava elas mais estressadas do que qualquer coisa, porque eu ainda estava no ritmo não, aula de natação, então é às 3, é às 3. E a professora ficava conversando com elas no início das aulas.
falava, como assim? Já tinha que estar nadando, assim, a gente vem muito acelerado, né? Muito acelerado, Sim. muito de resultado. Então, E de tem uma repente você mudança. tem uma pausa e você precisa redescobrir como é você sem esse trabalho, sem esse ritmo, sem tudo isso que aquilo envolvia, né? E aqui você falou numa coisa importante, né? Se abrir. E como é difícil, né, tomar essa coragem, como às vezes é um processo, como no seu caso, foram 2 anos, mais ou menos, né? Esse processo de primeiro observar e entender que não estava plenamente satisfeito ali. E que É, isso não tinha a ver, assim, e muitas vezes não tem com o emprego, com o cargo, com o salário, com as pessoas. Isso tem a ver com algo interno, né? E como é é, difícil às vezes parar e escutar esse algo interno e ter a é, coragem de fazer algo, né? é, tanto que nessas reflexões, então eu tenho buscado o caminho da constelação familiar com você, né? Especialmente tem sido incrível, então fico aqui esse depoimento, depois posso alongar, e tenho procurado na yoga, na meditação, essas questões, tenho estudado algumas frases, e outro dia eu falei, gente, eu sou profundamente agradecida a todas as pessoas que conviveram comigo enquanto advogada, porque você também, muitas vezes é isso Sim, que você falou, você acha que as pessoas estão erradas e tudo, mas quando você não está trabalhando alinhada com a sua missão espiritual, você inevitavelmente não vai estar dando o seu melhor, ou não vai estar dando o seu sim. melhor o tempo todo, né? Ali 80%, 90%, como Não, é exigido. sim, e muitas vezes você, por estar insatisfeito e você está sentindo algo, esse conflito, porque os conflitos, as questões que a gente vai sentindo, os incômodos, vêm para mostrar que algo ali precisa ser olhado. E aí, quando você sente tudo isso, muitas vezes você projeta, acha que é por causa do ambiente, é por causa disso, daquilo, e aí vira, às vezes, uma confusão, né? Então, como é É, importante é, a gente fazer essa reavaliação, porque acontece pessoas também que elas gostam do que fazem, mas elas também têm às vezes um ideal de um trabalho. É um trabalho idealizado. Nossa, eu vim para mudar o mundo. E aí, por conta desse ideal, de ficar preso nisso, que muitas vezes não é real e não foi isso, e essa não é a missão da pessoa, ela não se abre para receber o que aquele trabalho pode vir trazer e ensinar. E aqui é muito importante também colocar para quem nos escuta, porque essa coisa de se abrir é importante para a gente ter a troca equilibrada no trabalho, que é tão fundamental. que é tão fundamental. E para mim, eu acho que um desafios que hoje eu sou amiga de ex-chefes, a Marta em especial faz aniversário hoje, foi muito marcante, minha primeira chefe, você Que lembra, né? legal, Estagiária, lembro, o claro. meu foi ontem, o dela é hoje, enfim, o seu Orlando, na DEC, então você desenvolve relações, mas eu sempre tive uma dificuldade de me posicionar como pequena, como assim, de aceitar o chefe, de aceitar, sabe, de ter essa relação de subordinação. E é muito interessante Sim, poder falar isso hoje, porque eu sinto algo assim dentro de mim, porque cada vez que eu falo é como se eu estivesse me liberando mais disso que me dificultava de aceitar. E no momento em que, então, quando você, ou quando eu, Raquel, na melhor das intenções, mas ainda naquele conceito que eu acho que você usa da constelação, né, do amor infantil, quando eu tentava de alguma forma, ou pelas minhas atitudes sem querer, eu infringia aquela hierarquia, que é essencial para o funcionamento do mundo essencial. corporativo, para a sociedade, né, para o sistema judiciário, para todos, eu, de certa forma, por melhor que eu tivesse fazendo, tivesse a intenção, eu estava infringindo alguém, e aí isso gerava questões, né? Que eu acho que sempre vão haver, mas eu acho que assim, quanto mais, e o que eu acho lindo no teu trabalho, do Bruno, dos colegas consteladores da constelação, é que quanto mais a gente vai ampliando esse olhar e ocupando o nosso espaço, se preocupando com as nossas questões, no momento que eu comecei a olhar para mim, o meu olhar para todas as outras pessoas ao meu redor mudou. Sim. E aí tudo flui. E aqui eu queria colocar duas coisas importantes que você falou. A primeira é essa gratidão, porque a gente vê o carinho que você tem pelos chefes, pelas pessoas que passaram no seu caminho, pelo que você aprendeu no seu trabalho, porque para o olhar sistêmico a gente ensina muito isso. É muito importante
que essa despedida, no momento certo que chegue, ela seja feita com amor e gratidão, com respeito. Então, Uhum. é olhar para esses empregos todos que você teve e realmente entender e agradecer tudo aquilo que você recebeu, por pior que tenha sido o emprego, porque às vezes Uhum. é difícil, e todos aqueles que estão Uhum. nos escutando, às vezes têm realmente empregos que você passa e você não tem boas experiências, mas sempre tem algo que você aprende, sempre tem algo para você agradecer. E quando você pode fazer isso, sim, você se abre para o novo e você ganha força para um próximo emprego, um próximo passo que você for dar, né? É, E a é. segunda coisa que você falou que é importantíssimo é o quanto que as relações no nosso trabalho refletem as questões sistêmicas que nós temos. Então, às vezes nós estamos presos na criança interior, às vezes nós temos uma relação com o chefe que reflete exatamente a nossa relação com a nossa mãe, por exemplo. Então, não conseguir se submeter ou obedecer ou se sentir, às vezes a gente busca no trabalho, no chefe, uma valorização que a gente não teve dos pais. Então a gente fica ali e não entende, não se sente valorizado e fala, nossa, meu chefe nunca me dá valor. E na verdade, o que está por trás disso é essa dinâmica oculta. Então é Muita muito falsidade. importante isso que você colocou. E você falou uma questão também que acho que foi muito importante para mim, lidar com isso, que é essa questão da cobrança externa. Porque, para quem me conhece, você sabe, novinha eu comecei a estagiar no Pinheiro Neto, né? Sim. Que era o escritório ao lado de tantos outros bons. Então, eu era Raquel e você chegava assim, às vezes, numa loja. Sabe, a pessoa falava, o que que você faz? Eu sou estagiária, eu sou advogada onde? No Pinheiro Neto. Isso já te abria portas. Eu conheço, ou meu sobrinho trabalhou lá, ou meu primo, enfim. E aí você vai sendo, como que o Piero Neto, ou qualquer outra grande empresa, ou qualquer empresa que você esteja relacionado, isso vira meio que o teu sobrenome. E depois de muitos anos, esse distanciamento, quando você quer buscar um outro caminho, tudo, isso precisa ser visto assim, com cuidado, com muita gratidão e com cuidado. E eu me lembro do primeiro advogado que saiu do escritório, nos primeiros, e ele falou pra gente, ele falou, eu acho que eu vou sentir falta do nome por um tempo, mas eu estou disposto a isso, pela troca, enfim, que ele queria. E eu sou muito grata aqui para quem tiver, eu for do Pinheiro Neto, tenho amigos lá e tudo, mas essa importância de você, e quando eu decidi sair lá, depois de 10 anos no escritório, e num processo que, lembra, você acompanhou bem, e como foi bom, eu fui trabalhar numa empresa que era cliente, continuei o relacionamento, e depois o banco, enfim, e como foi interessante poder você se desvencilhar, daí esse primeiro passo de falar, não, eu sou a Raquel, Sim, então eu sou a Raquel de outro lugar, sim. e aí você vai... E agora eu estou fazendo uma mudança um pouco mais radical, que é estudar questões fora desse mundo corporativo. Eu até achei super louvável a tua iniciativa de levar a constelação para as empresas, porque eu acho que é um mundo que tem tanta possibilidade, pelo tamanho que tem, pela importância que tem na nossa sociedade, um poder de transformação tão grande, ainda mais com a dificuldade no setor público, né, das coisas acontecerem. Então, o empresário com uma boa intenção, ele tem ali uma capacidade, um potencial tão grande de realização. Então, eu ainda vejo um potencial ali para plantar sementes que venham a Sim. florescer. Então, eu ainda tenho essa relação, porque foi parte da minha vida, né, da minha formação. E eu vejo esse potencial. Mas hoje tem sido muito interessante essa conexão comigo, essa questão de entender que eu não estou pronta para nada, que eu estou descobrindo. E essa abertura com muita fé, como você falou, né, Gi, E para... quanta coragem isso requer, né? Quanta É, coragem de é, dizer, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acredito que sim, eu vou chegar lá. Então, a coragem de abrir mão desse sobrenome, como você disse, às vezes de um status, de um poder, e às vezes ficar à mercê realmente de julgamentos, de cobranças que são naturais e que dizem muito sobre aqueles que cobram, né? Então, é, é, a gente costuma sempre repetir isso, quer dizer, é, o julgamento pertence a eles, mas dói, claro que dói, é, especialmente é. se toca em alguma ferida nossa que ainda está aberta. Então, Uhum, você ouvir um comentário desse, ou você
receber algo assim, na mesma hora você dá uma chacoalhada. Mas é uma oportunidade enorme de justamente olhar para isso e se abrir como você tem feito. E isso que eu acho lindo e que eu quis muito trazer você justamente para esse bate-papo, porque eu tenho acompanhado essa sua jornada e que sim, muitas coisas às vezes doem, assustam, mas que você tem se aberto. Então eu vou sentir, eu vou olhar para isso e vou entender o que isso veio me ensinar, né? É. E eu não sei se por estar vivendo esse momento, e claro, por a gente estar com saúde, estar numa família que tá bem, com condição, mas eu já estava com esse olhar de fora, tendo saído do mundo corporativo. Então você vê essa oportunidade que o corona, que a quarentena nos dá, para quem está disposto, e você falou, requer coragem, sim, requer tempo, requer coragem, requer uma dedicação. E eu acho que ninguém precisa também deixar o trabalho para isso. Assim, você Não, pode incluir pequenos rituais para iluminar aquelas feridas que a gente vai ali, sim. né, acumulando. Então, esse Eu, tempo que veio, eu acho que é, desculpa, um presente, no imagino. fundo, né, de uma certa forma, para quem pode estar presente com toda a Sim, dificuldade que ele representa, mas ele abre caminhos e caminhos novos para todos, para todo sim. mundo, para você se reinventar. Então, ele trouxe, né, esse vocabulário para o mundo dessa reinvenção, né, que você colocou tão bem. É uma reinvenção ou é um redescobrimento? Pois é, e você tocou numa coisa importante, assim, não é necessário sair do emprego para você se redescobrir e você voltar a entrar em contato com tudo isso. Então, teve uma pergunta aqui, há um tempinho aqui atrás, que a pessoa falou assim, poxa, mas para eu ter esse olhar de entender o que está atuando em mim, no meu emprego, eu preciso estar distanciado. Não é isso, assim, não é verdade. Assim, você pode escolher começar a prestar atenção, você pode se abrir para olhar exatamente tudo aquilo que te incomoda no seu ambiente de trabalho. Então, se é um chefe, por que que ele te incomoda, né? O que que em você ele toca? Qual é a questão? E talvez a Uhum, partir dali você olhar sim para o seu relacionamento, por exemplo, com seus pais, ou para uhum, todas as questões sistêmicas, como você falou. Então, isso que você disse, que você gostou da ideia da gente levar para as empresas, porque assim, a gente sabe que em todos os sistemas as leis sistêmicas atuam. E a empresa é um sistema. uhum, Então, muito do que está ali refletido e da angústia e das dificuldades, dos conflitos, às vezes de baixa produtividade, às vezes de um cargo que não para ninguém, tudo isso tem uma razão de ser, uma dinâmica que não é visível, né? O Bert nos ensinou isso e eu já participei de várias constelações empresariais e você vê como a partir do momento que você enxerga essa dinâmica que atua, você consegue sim trazer a maior produtividade, sucesso, prosperidade para a empresa. Ao passo que se uhum. você fica ali, naquilo você não consegue. Então, sim, respondendo à pergunta da pessoa que perguntou, é possível, estando no seu trabalho, olhar É, e é, começar a se abrir, como a Raquel tem feito. Então, se redescobrir dentro. E é, pode ser que ao final desse processo você diga: não, eu gosto desse trabalho. O que é. estava me atrapalhando, o que estava era, por exemplo, eu não me abrir a ele porque eu achava que eu deveria estar salvando o mundo, por exemplo, É, ou é. eu não olhar com esse olhar que amplia, né? Então, Uhum, uhum. E eu acho aqui, eu vi que minha cunhada, a Flávia, acabou de entrar. E eu ah, quero que até legal. mencionar, e eu quero até mencionar, e às vezes eu, conversando muitas vezes com a Flávia, ou com tudo, muitas vezes você tá, e eu acho que é um desabafo, mas me veio a chamada, eu senti o chamado de fazer isso aqui. Às vezes é muito, como é que eu posso dizer? Tem um status, ou tem, que nunca foi nada que eu busquei, quem me conhece sabe que os meus objetivos de vida, mesmo antes da Sim, constelação, ou todos não são esses do material como fim, mas claro, é importante, mas eu acho que durante uma fase você começa a ficar refém de, sabe, ser a Raquel, a advogada, olha, a mãe, as minhas filhas estão bem, eu cuido bem, estou aqui casada e trabalho. E eu acho que muitas vezes você fica refém. Então, para a pessoa que perguntou, né, se pode sair ou se tem que
pedir demissão para olhar para isso e tudo? Eu acho que não. Eu acho que o que você tem que saber é quando você estava. Eu lembro quando, nesses 2 anos que eu fiquei sem trabalhar, eu fui fazer uma reunião com uma moça e eu estava de roupa de ginástica e ela me olhou e ela falou: ai, que inveja de você, porque eu tenho reunião o dia inteiro, eu vou trabalhar o dia inteiro. E eu falei: ai, que inveja de você que está trabalhando, porque eu estou com as crianças e é um dia sem fim, o dia é longo. Então, foi muito legal porque uma se abriu para a outra ali, e no momento em que ela falou que inveja de você e tudo, claro que ela já estava ali externando essa dor dela e eu pude externar a minha também. Acho que a gente passou um dia muito melhor, mas muitas vezes Sim. o olhar que sai poxa, eu queria estar lá e sai um julgamento e sai, sabe? A gente vê isso muito, né, em escola, as mães que trabalham, as mães que não trabalham, sendo bem sincera. E eu acho que durante uma fase, é, esse sobrenome, como eu falei, eu acho que você só deve pensar isso ainda nem isso, mas para mim foi importante começar a pensar porque eu falava, poxa vida, será que faz sentido? Será que é isso que eu quero? E quando eu via algumas pessoas que estavam se dedicando mais a elas, à família, a si ou a busca, até como você, né, Gi, também, a Uhum. Flávia, isso me tocava e começou a me tocar de um modo que eu falei, poxa vida, eu acho que eu tô querendo mais esse tempo. Acho que Sim. eu tô querendo viver mais dessa forma também, sabe? Dessa forma. E aí eu acho, só outro parênteses, apesar de todos os desafios, essa conexão nossa com as nossas casas e os nossos lares, com as nossas crianças, para quem tem filho, nessa época, claro que tem dias que é de enlouquecer, mas eu também acho que é algo muito positivo para a gente revalorizar e ressignificar a importância, sabe, da, da família, a importância da casa, a importância de você estar com você mesma, de você ter um espaço seu na sua casa para quem não tem filho. Mas sabe, será que a gente precisa todos os dias sair de casa às 8 da manhã, voltar às 8 da noite? Achar isso normal, sabe? Viver naquele ritmo acelerado. Acho que essas perguntas que a gente começa a se fazer e, e a gente está sendo forçado a exercitar esse olhar novo, né? Sim, e aqui eu trago uma coisa que eu gosto muito de dizer nos cursos, que é quem somos nós para dizer o que é certo na vida do outro, né? Então, para nós, esse é o caminho, para o outro é outro, É, e cada um tem a sua, como eu falei no comecinho da live, cada um tem a sua missão espiritual, aquilo que veio trazer para o coletivo, que você tem para dar e o coletivo espera receber. E às vezes isso se materializa num trabalho que não é o formalizado, não é aquele que todo mundo acha que é o certo, né? Às vezes esse trabalho é você ser mãe full time e você criar seus filhos como pessoas maravilhosas e aquilo é o seu trabalho. Então, quando eu falo é, trabalho, eu falo em sentido amplo. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse olhar de incluir é, todas as é, possibilidades e todas as opções, porque quando nós nos julgamos superiores ao outro para dizer na vida dele o que é melhor, nós já estamos invertendo a ordem de chegada, nós já estamos trazendo enredamento para nós, indo contra uma das leis sistêmicas, então isso é muito sério, muito profundo. Então é sim. importantíssimo isso que você É. colocou. E eu acho, Gi, eu dei risada, né, mais cedo, porque quando a Gi me chamou para conversar, meu presente de aniversário tá aqui, e aí ela me falou, então vamos falar sobre essa sua nova fase. Fiz essa chamada, e ela me manda a chamada, né? Não estou trabalhando. Se reinventando e se redescobrindo. E eu falei, meu Deus do céu, precisava ser tão grande assim a frase, não estou trabalhando, precisa gritar para o mundo todo? Apesar de estar super bem com a minha decisão, quer dizer, ainda tem, eu falava, não dá para inverter, ficar o subtítulo, não estou trabalhando? E, enfim, é Mas uma eterna busca. às vezes é dizer para você mesmo, né? É reassegurar ou reafirmar a sua fé. E não é uma fé naquele sentido religioso, né? Assim, de que, enfim, não é uma fé restrita, é uma fé de que eu estou entregue para o que é certo para mim. Eu estou entregue para aquilo que a vida vem me ensinar. Eu estou Uhum, andando fases por fase, passos por passo, e cada um eu vou ganhando um pouco mais do que eu sou, uhum, e eu me abro. E aí a pergunta é: eu estou me reinventando ou estou me redescobrindo? Porque eu vejo como uma redescoberta, uma reconexão, que pode ser feita também no ambiente de trabalho. Então, essa busca.
essa angústia, às vezes essas fases que nós comentamos, todas estão ligadas a conflitos que vêm para justamente nos propiciar esse mergulho que você tem feito, ou seja, se redescobrir quem é a Raquel independente do trabalho, o que ela Uhum. gosta, o que ela quer, o que ela veio fazer, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo, e isso que eu sinto, porque eu acho que quando eu saí, tô vendo que a Anabela tá aqui, minha cunhada, eu lembro de conversar com a Ana, não, olha, eu tenho esse caminho, e é isso, eu consegui o curso, vou fazer o curso, comecei a conversar, a trabalhar junto, enfim, já com uma amiga, já estruturando, o que foi muito bom para essa transição, mas eu não tinha me permitido parar. E eu acho que e isso tem a ver com o que você falou mais cedo. Muitas vezes a gente fica refém até de uma cobrança externa de pessoas. Graças a Deus aqui no grupo tem várias pessoas que me, sabe, falaram, vamos tomar um café, vamos conversar, quero entender você, quero entender seu plano, e foi ótimo. Mas chegou um momento, acho que uns 3, 4 meses depois, disso que eu falei, gente, eu preciso assimilar agora isso tudo. E é esse desafio que eu acho, no mundo moderno, você falar, eu vou parar, sabe, nem que seja parar um pouco. E claro, tem que ter o planejamento para isso, mas você falar, vou tirar o pé do acelerador e vou olhar e me dar ali um ano, vou me dar 6 meses. Não é só nesses 6 meses você ir tomando atitudes e você fazendo ações, como se reinventando num processo que eu quero dizer mais racional e de escolhas. Também para mim tem sido muito importante parar e deixar fluir e seguir tomar algumas Sim. atitudes como que do meu coração. Então, assim, eu participei de uma imersão um final de semana com mulheres, não voltada para questões do mundo corporativo, em que eu deixei me guiar pelo meu coração, por um livro que eu estava lendo, eu fui encontrando pessoas e, e fui seguindo esse caminho. E isso me trouxe muita riqueza, muita conexão, E um como ganho às incrível. vezes nós não nos permitimos, né? Como às É, é, vezes a crítica é nossa, é interna, é uma exigência é, nossa, porque a gente às vezes é muito mais gentil com os outros do que com nós mesmos, né? Então, é, é, como é importante, traz força poder parar e se permitir. Eu vou sim, ficar agora sem fazer nada. E é, bancar essa decisão para você mesmo. é, Claro, existe uma pressão externa, mas muitas vezes a pressão é interna. Então, se eu é, posso, se eu tenho uma reserva financeira, se eu consigo estar nesse momento para pensar e para me conectar comigo, por que não, né? Então, às vezes a gente não se permite, a gente bloqueia, a gente atravessa esse momento. Então, você foi falando e me foi me vendo essa imagem de você realmente se soltar e deixar ir, sabe, fluir. E é muito lindo presenciar e acompanhar esse seu processo, porque eu tenho visto isso e cada dia é uma entrega maior porque você não sabe o futuro, nem ninguém sabe. E se a gente não se entrega, se a gente não se permite, a gente nunca vai descobrir. Então, é isso, é coragem, é, se permitir. é. E para mim é muito interessante isso que você falou, porque me vem em mente essa questão. Então, eu estava estudando essa questão de como ajudar as mulheres no mundo corporativo, né, fiz o curso que ensinou muitas coisas valiosas sobre, e que eu sinto vontade de um dia compartilhar com as empresas, mas eu falei, gente, como é que eu vou, do meu coração, querer ajudar nessa luta das mulheres no mundo corporativo se eu estou adorando ter mais tempo para mim, tá mais em casa, tá mais com as minhas filhas, quer dizer, e será que então eu vou propor, vou trabalhar para os homens, então, para os homens estarem mais em casa, para as mulheres poderem ter esse tempo? Como é que é isso? Porque para mim, e aí eu acho que é essa oportunidade que eu vejo hoje, que todos estamos sendo obrigados de uma forma ou outra a seguir, né, pelas regras que nos foram impostas pela quarentena, é repensar, né? A gente está mais em casa, você repensa o que você come de uma forma mais. O que que te alimenta? Né? A gente acha que todo mundo passa fases, gente bebendo mais, gente que parou de beber, gente que está mais junk food ou mais regime, enfim, cada um no seu caminho e seguindo as fases. A gente está nessa redescoberta e eu acho que para nossa vida
e falando dessa vida corporativa, algumas perguntas têm que ser feitas. Talvez a gente ainda não tenha resposta, mas entender, para a gente manter esse olhar, entender que é um olhar que precisa ser visto. E eu acho que essa ampliação do olhar que a constelação traz, quando a gente amplia, quer dizer, eu não precisei, acho que nessa pergunta ainda de você precisa sair para olhar, é quase como no casamento também, né? A gente, para a gente olhar para o casamento, olhar para o outro, olhar para si, Sim, quanto você não mais eu precisa fui, sair. e quanto mais eu fui olhando para mim e me constelando, fazendo as vivências, né? Participando dos workshops que eu recomendo da Gi e do Bruno, recomendo de coração. Você vai. Obrigada. Não, é verdade. Eu falo assim, o meu marido e acho que as minhas filhas são dos maiores beneficiados, porque você vai vibrando de uma forma diferente. No fundo, acho que a gente vai tirando um peso grande que a gente carrega. E aqui eu queria que você comentasse. Tem uma frase da Daniela. Ela fala: o mundo corporativo muitas vezes exige que sejamos homens. É, Dani, essa frase é. Eu acho que quando a gente fala das mulheres como a Marta, como a Esther, as mulheres que vieram antes de nós, isso foi mais forte, porque eu acho que elas tinham que se provar. Então, eu me lembro, e isso eu estou falando elas, né? A gente não vai dar a idade de ninguém aqui, mas a geração dessa. Por favor. Mas essa geração que teve que realmente se provar, entendeu? E eu acho que hoje ainda é uma luta grande. Por isso que eu digo, eu acho que tem várias perguntas a serem, reflexões a serem feitas, e especialmente pelos homens, que hoje, fato são maioria no poder, então, que bom poder levar um olhar, digamos, da constelação para eles e ampliar esse olhar, porque ainda tem essa cobrança, não de que a gente seja homem, eu acho, mas o que me espantou muito durante a quarentena foi ver com várias amigas que trabalham, então eu estou me sentindo privilegiada de ter tomado essa decisão de parar de trabalhar antes e estar nesse momento do estudo, porque eu vejo que a responsabilidade, nem tanto das empresas, mas de vários maridos, ainda é um olhar de que não, a responsabilidade de casa e das crianças é da mulher, mesmo vendo a mulher trabalhando dentro de casa. Assim, isso para mim foi algo chocante de você não ver em várias famílias, e aqui eu não vou generalizar, mas estou falando de mim, então vou falar de várias amigas minhas que eu vi, muitos das quais os maridos assumiram uma postura de, olha, eu preciso do meu escritório e vou trabalhar, e a escola online, ou a criança, ou o que a gente vai comer, o lixo, a limpeza, ficou por conta das mulheres. Então, eu acho que antes da gente falar só as empresas exigem que a gente seja homens, eu acho que é essa questão da divisão da responsabilidade, porque a gente tem um desgaste mental muito grande de pensar, não é só, meu marido me ajuda a colocar a mesa, tá, mas você teve que fazer o mercado, você teve que pensar, a gente pensa, né? Onde é que tem orgânico com preço melhor para comprar? O que vai ser da comida? O que a gente vai servir? Acho que essa responsabilidade grande, tendo me alongado aqui, é que nos cansa no médio e longo prazo. Sim. E Então, aí a gente entra no assunto do feminino e o masculino, né? E como sim, ainda é real, no mercado de trabalho essa desigualdade, essa questão da mulher ter que se provar, isso é um fato, claro. Mas o como lidar com isso, né? Como se colocar perante isso? Como não transformar isso numa luta, numa guerra, num conflito e ter um olhar ampliado para isso, né? A gente fala é, muito disso no nosso workshop, no tema do feminino e do masculino, especialmente de como algumas mulheres são muito mais tocadas e reagem de uma forma muito mais violenta e revoltada por ter justamente sistemicamente alguma questão com o masculino, ou homens também que acabam se tornando mais violentos por terem questões ancestrais com o feminino. Então, como tudo isso atua em nós e como nós podemos desenvolver um novo olhar para isso. e a gente tá, para quem está aberto, a oportunidade é incrível, né? De olhar e de viver isso. E eu acho que muitas vezes também a gente fica querendo, claro, num casamento, né? Para falar do núcleo familiar antes de falar das empresas ou em tudo, mas
Muitas vezes a gente joga no outro, né? A gente fala com o outro, a gente questiona o outro para começar para mostrar, claro, pedir ajuda, mas para mim, pelo menos a partir do momento em que eu comecei a olhar para mim, entender tudo aquilo que eu, Raquel, sem depender de ninguém, mas de uma entrega minha, seja fazendo uma constelação, participando de uma vivência, rezando, fazendo algum tipo de meditação ativa. Então, ali, lavando uma louça e, sabe, pensando na questão, mas de uma forma assim, tentando deixar a raiva de lado, tentando deixar a mágoa, e quando a gente está cansada e estressada é muito difícil, mas como de repente você atinge um estágio que você tem um insight, ou que você conseguiu deixar fluir alguma coisa. É um processo que acho que essa entrega que a gente tem trocado, né, Gi, que você falou, não é nada fácil, mas é a gente mudar o nosso olhar sem querer mudar o outro. Quem me conhece, conhece meu marido, sabe que a gente é super diferente. E muitas vezes eu sempre admirei essa diferença, sempre gostei dessa diferença, mas às vezes inconscientemente a gente fica querendo que o outro haja como a gente. Agora mesmo, um pouquinho antes da live, eu tive ali uma mini DR, mas isso fica para outro bate-papo. E de repente é bom, claro, já com maturidade, você entender que não vai ser por aí. Então, o que que eu posso controlar? Então, E como, assim, e como olhar para esse marido, né, para essa relação a dois, e olhar não apenas ele, olhar atrás dele todas as dificuldades, as questões, os enredamentos, emaranhamentos e os seus também. Quer dizer, esse encontro traz o conflito justamente para que cada um possa olhar para os seus. Mas a gente muitas vezes está cego com relação a isso. Então, como trazer um diálogo que traga uma relação, que crie uma relação saudável, ao invés de trazer um diálogo de acusação que não vai resultar em nada. Não vai adiantar eu chegar para ele e falar assim, ah, vai você fazer o mercado, vai você lavar, não sei o que, e começa aquela briga, e começa aquela confusão. Isso não vai resolver. Então, como se centrar, como olhar para isso de uma nova forma e se uhum, posicionar de outro jeito, falar de outro jeito, quer dizer, não apontando o dedo, acusando, talvez falando de si, né? Como é, você se é, sente, como é, aquilo te atinge. é. Então, acho que é E é isso que muito é o interessante, importante. e é muito interessante, por isso que eu falo que os cônjuges, para mim, são os mais beneficiados na constelação. E eu vou fazer outro desabafo aqui, porque eu estou me sentindo à vontade nesse grupo Fique à e vontade. esse campo especial, mas quando eu constelei esse ano com o Renato Bertatti, professor da GI, Meu né, mestre. é, enfim, quando eu fiz a minha constelação, foi muito rica e eu à noite falei com meu marido, vamos jantar, preciso conversar com você. E os meus sobrinhos estavam em casa, ele falou, poxa, mas você não gosta de sair quando as crianças estão? Eu falei, não, então enfim, com a pessoa que a gente confia e tudo, a gente precisa nem que seja uma horinha. E aí eu falei para ele, eu preciso muito na constelação eu pude me ver e ver o meu campo, ele não apareceu, apareceu a minha família, o meu núcleo, meu pai, minha mãe, enfim, meu irmão. E eu olhei à noite para meu marido e falei assim, eu preciso te agradecer por ter ficado comigo todos esses anos. Porque você de repente enxerga que você agia de um modo completamente diferente do que você achava que agia, por mais que você estivesse agindo com amor. Então, assim, essa redescoberta para mim, e do olhar, e claro, não é uma gota milagrosa, não existe um milagre, né? Depende do nosso olhar, depende do nosso convívio, tanto para construir um trabalho, criar filho, viver, ter saúde, é aquele investimento diário. Mas eu acho que esse trabalho da constelação ou da meditação e aí da oração, cada um vai ter o seu caminho, mas na constelação, especificamente para mim, é algo que eu fiz 5 anos, eu acho, 4 anos de terapia. Amei, adorei, é um trabalho lindo e que eu adoro, mas eu acho que a complementação, eu não sei, a convivência das duas questões porque você vê o olhar ampliado, você se vê no campo, você vê como você age. E aí eu lembro de falar isso pro meu marido, assim, de ter essa vontade de falar para ele, de agradecer por ele estar ao meu lado todos esses anos e ter aguentado, assim, o modo como eu era. Então a gente está sempre aprendendo, né? Mesmo quando a gente está sentindo essa raiva, essa angústia, se sentindo, nossa, com todo o peso do mundo, porque quem me conhece aqui sabe o quanto eu já trabalhei fora de casa, e dentro de casa, e com as crianças. Começou e com a casa, toda essa dedicação, a gente fica exaurida, mas está muito dentro da gente aqui o nosso poder
de conseguir uma leveza maior nisso tudo, eu acho. Sim, e como é importante a gente reconhecer, né? E como muitas vezes nós não reconhecemos. Então, É, isso que você fez, que é uma coisa tão fácil, tão simples, quer dizer, reconhecer o quanto você recebeu do outro, o quanto você aprendeu com o outro, que você ama, né? Então, assim, em tese, se você ama, como deveria ser fácil reconhecer isso? E como nós não temos esse hábito. E ao passo que quando fazemos, o outro leva um susto, mas é como se assim, ali abrisse algo além no relacionamento, é, aprofundasse um pouquinho mais, porque ele é, se sente visto. De uma é, outra forma, ele fala, nossa, ela me viu com é, outros olhos, e é, como é, aquilo é é, bom e importante, é. né? E acho que além de ver com outros olhos, talvez uma questão assim, nossa, ela se conectou com a minha dor, porque eu acho que Sim, agora, nessa fase, também acho importante falar da dor, né, Gi? Porque eu acho que nessa entrega, nessa busca e tudo, não é algo, né, utópico que você senta num lugar bonito e você fala, não, então eu vou meditar, ou tomar o chá de salsinha e falar, não, tá tudo certo, vou fazer o meu detox. É difícil pra caramba, né? Tem muitas vezes que é difícil quando a sim, gente se olha no espelho, se vê num espelho em que você vê coisas sobre você que você fala, nossa, poxa, fui assim, entrar em contato com a dor e ser dono dessa dor, né? Não ser acolher vítima, a sua dor, acolher a dor. acolher e permitir que ela venha fazer o que ela veio, porque a dor vem, ela tem um propósito, né? Ela tem algo para se é, cumprir e é, lutar contra ela não vai resolver. é, Então, é. acolher, como você É, disse, né? Para mim, o meu processo, assim, quando eu comecei a fazer terapia e tive a coragem de. Eu me lembro até hoje da primeira sessão, eu almocei com a Anabela, depois eu fui na MAC, comprei um batom vermelho, passei. Eu não sei porque eu senti esse chamado de chegar inteira na minha consulta, talvez ali já buscando uma conexão com o feminino. Mas eu me lembro direitinho que foi depois de ficar 2 semanas com influenza. Na época eu senti uma dor, fiquei deitada, fiquei, enfim, de um jeito muito assim, mas ali foi a dor que me chamou para dentro e para mim. E assim, para não deixar, eu acho, para falar assim, é hora agora. Então eu precisei ficar num Sim. cantinho escuro, imóvel, e é o que você falou, eu acho que é iluminar a dor, é deixar doer, é chorar, sabe? É num ambiente seguro, quando você puder controlar isso, é gritar, Sim. sabe? É você extravasar e Tem para uma depois frase dançar. do Bert que é: não existe amor sem dor. Não existe. É, Então é, a dor, ela traz em si um presente. Se a gente luta contra ela, se a gente se debate, a gente não ganha o presente. Agora, se é, a gente olha para ela, como você disse, acolhe, mas não de um lugar de vítima, de um lugar onde você toma responsabilidade pela sua vida, por tudo aquilo que você tem, né? Então, é, aí sim, você é, se abre, é é, doloroso, é é. difícil, é sofrido, muitas vezes vem um choro, vários choros, vem um processo difícil e muito Uhum, penoso, mas se você é. mergulha nele, você pode sair inteiro e transformado. Agora, se você evita, você foge, você vai para a rua, não vou pensar nisso agora, não vou. Como muitas pessoas, isso só vai piorando e vai crescendo, porque É. você não olhou para isso, você não acolheu, né? E eu acho importante falar também, Gi, assim, algo que me veio agora é que nessa fase minha de saída do banco e desse mergulho, eu passei, eu não sei te dizer, 1 mês, 2 meses, mas que todos os dias eu acordava de manhã e eu me olhava ao espelho e não era eu. É muito difícil essa sensação e não era, ao mesmo tempo não era assustador. E eu olhava e falava assim, não, vai chegar o dia em que eu vou estar reconectada. Então, muitas vezes a dor, ou para quem tem medo de sentir essa sensação, eu acho que saber que isso passa era algo que eu me apegava todos os dias e eu acho que eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Estou gostando, gente, dessa terapia aqui. Mas, Muito mas eu bom, me olhava no bate-papo. espelho, bate-papo, tô brincando. Eu me olhava no espelho e eu falava, porque foi uma transição muito grande para mim,
Imagina como foi agora, né, essa saída, porque não é que eu estava mudando de emprego, eu sabia que a minha saída era para algo maior, digamos assim, que eu ia buscar, né? Eu achava que era reinvenção. Acabou, acho que nessa entrega, quando eu me olhava e não me reconhecia e eu deixei virar esse caminho do redescobrimento, durante muito tempo eu não estava me, sabe, me reconhecendo. E é algo muito sutil, mas é algo que é muito bom a gente reconhecer que está lá, Sim. sabe? Porque é uma fase que você precisa abraçar. E tem a ver com o tempo, porque às vezes a gente quer atropelar o nosso tempo. Então a gente quer sair do emprego, a gente quer acordar no dia seguinte, já saber o que vai fazer, sair bonita, linda e ganhar o mundo. E não é assim, né? E às vezes você vê a vizinha fazer isso e você fala, puxa, mas a vizinha se reinventou, se redescobriu em 2 dias, e por que que eu não? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vida, a sua jornada, o seu crescimento e aquilo que veio É, fazer aqui, a sua missão. Então, é poder respeitar o nosso tempo e ser forte e corajoso o suficiente de lidar com o julgamento dos outros e deixar com eles. Ok, se esse não entende que é o meu tempo, ok, se aquela me julga porque eu estou em casa, ou fala, né, faz uma piada que talvez incomode, entristece, é dela, isso é uma questão uhum, dela para é, lidar. E segurar firme, ter essa coragem de aceitar o seu tempo, é, né? é. E minha tia está falando aqui, né? O processo é lento, é isso mesmo, Therese, é lento. E eu acho que quem me conhece, né, sabe que eu tinha sempre essa pressa do agir, do fazer, e não era Sim. por mal, e não era para provar nada para ninguém, eu sentia aquele chamado, e eu sei que isso me proporcionou muitas questões na vida, né, aprendizado ali, não só do técnico, mas esse fazer. Mas e agora, então, tem sido uma redescoberta imensa para mim, eu consegui viver esse tempo, Sim. essa lentidão, para que essa entrega ocorra, né? Para que essa entrega ocorra, com ações que você vai ali, algumas mais racionais e outras de deixar realmente fluir e Porque toda sentindo. essa entrega vai te preparando para o que virá, né? Que você não sabe o que é, que pode ser É, algo completamente diferente da carreira que você é, tinha, e que é, você vai sentir, se alinhar, né, com, enfim, com a vida e vai descobrir. Então, é, para mim, foi assim, quer dizer, você sabe, alguns é, aqui não é. sabem, mas eu vim também do direito, eu tive loja, eu fiz artes plásticas, eu fiz fotografia, eu tenho uma ONG e foi tudo um processo importante. Cada uma dessas funções, cada uma dessas carreiras trouxeram habilidade, todos esses cursos, todos esses passos trouxeram para culminar agora nessa carreira onde eu me encontrei, onde eu sinto que eu me alinhei completamente com a minha missão espiritual, mas tudo isso foi me preparando, porque imagina se eu saio já da minha carreira, eu saio do escritório e no dia seguinte eu me descubro consteladora, quer dizer, e o processo, né, que me preparou para isso, até para lidar com o julgamento dos outros, para lidar com o olhar dos outros. Então, É, é, tudo isso vem por um motivo. Então, quem sabe o dia de amanhã, onde você estará, o que você estará é, fazendo, é, eu é. sei que será de muito sucesso e trará muita prosperidade, porque eu Obrigada, acompanho esse obrigada. caminho e eu sei disso. Então, a gente vai chegando aqui ao Ah, fim. Quero agradecer. Nossa, quanta gente querida que passou por nossa, aqui, demais, demais. comentou, né? Obrigada pelo convite, muito obrigada. Imagina, Foi minha demais estar amiga. aqui compartilhando. Obrigada por tudo, pelo caminho que você nos abre como consteladora. Cada vivência sua faz parte dessas conexões e reconexões. E obrigada a todo mundo. Quanto comentário maravilhoso, mãe, Rê, Lindos. Lê, lindos, A lindos. Lúcia comentou bastante, um monte de gente, a Ju, todo Um mundo. monte. Não Infelizmente, a gente acaba. tem que acabar porque tem o prazo de 1 hora e daqui a pouco tá dando. Mas obrigada, minha linda, minha Obrigada a querida, você, obrigada a minha todos. irmã de Muito alma. obrigada, Te né? desejo o Desde melhor. sempre. Nesse caminho sistêmico, a gente aprende que a gente deve sempre desejar o melhor e nós não sabemos o que é o melhor na vida dos outros. Sim, Isso sim
é ter o olhar sistêmico, é ter humildade diante do destino dos outros e aceitar que para eles é o certo. Então, eu te desejo o melhor, o Ai, melhor. obrigada, tô Estarei do seu arrepiada lado aqui, nesse olha, caminho. desde o cabelo aqui, que um dia eu fui loira e já não sou, tô arrepiada, obrigada, emocionada. Obrigada a todos os carinhos, corações, demais. Adorei, adorei. Um Que grande bom. presente de aniversário, muito obrigada. E que a gente Imagina. possa seguir nessa jornada juntas, Sim, né? Aprendendo dizendo juntas. a palavra mais importante. Sim, sim para a Sim, vida, sim para o destino, sim para o que quer que se apresente, sim para o novo. Com coragem, humildade e gratidão. sim. Beijo, Beijo, querida. Beijo a todos. obrigada, um Obrigada. beijo.